Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. O dia de hoje é bastante especial para nós e para nosso país, de modo que eu não poderia deixá-lo passar sem registrar a data em vídeo. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um MGF histórico. No vídeo de hoje falarei um pouco a respeito do Dia da Independência do Brasil e das razões por trás desta comemoração que tantas vezes parece ser esquecida ou deixada de lado por muitos brasileiros, mas que definitivamente merece ser mais lembrada. Antes de mais nada, é importante compreender que a independência não foi um acontecimento que se passou do dia para a noite, mas sim um processo de ao menos 5 anos, ocorrido entre os anos de 1820 e 1825 e culminando no ano de 1822. Mas antes mesmo que qualquer pensamento sobre a independência do Brasil emergisse, é preciso falar a respeito daquilo que existia por aqui antes. Após a vinda da família real portuguesa, acompanhada de dezenas de milhares de cortesãos, criados e uma vasta riqueza material em 1808, no que pode ser interpretado como uma retirada estratégica do governo imperial português para evitar as legiões napoleônicas na Europa, o Brasil em geral e o Rio de Janeiro em particular passaram por diversas melhorias e por uma definitiva ascensão em estágio, levando o então príncipe regente de Portugal, Dom João, a elevar a então colônia brasileira ao patamar de Reino Unido a Portugal, no que seria chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em dezembro de 1815. Contudo, 5 anos mais tarde, a partir de 1820, um levante liberal, iniciado nas cercanias da cidade do Porto, colocou em risco o controle da coroa, então ainda instalada no Brasil, sobre todo o império, forçando o agora rei Dom João a tomar a decisão de retornar a sede de seu poder para Lisboa, para tratar dos revoltosos de uma vez por todas. No entanto, não se sabia o que seria feito ao agora Reino do Brasil, que definitivamente não aceitaria de boa vontade voltar ao mero patamar de colônia, após anos usufruindo de um status superior, e tal como os liberais portugueses desejavam. Por isso, Dom João se decidiu por nomear seu filho mais velho, o príncipe herdeiro Pedro de Alcântara, como regente das terras brasileiras em sua ausência, no ano de 1821, mantendo o novo reino firmemente sob o controle de sua casa. Inicialmente, o jovem governante procurou se manter fiel ao seu pai e à sua pátria, e nem sequer considerava qualquer ideia subversiva ou revolucionária, mas com o passar dos meses, sua posição se tornou cada vez mais complexa e ele se viu preso em um conflito de interesses e projetos. As cortes portuguesas, novamente sob o controle de seu pai, desejavam que Pedro retornasse a Portugal, fazendo do Brasil novamente uma mera colônia, uma pequena parte de um império ultramarino como fora antes do decreto de 1815. Mas a aristocracia local desejava conservar a autonomia e os status adquiridos após este decreto, mantendo sua posição como um estado aliado ao Reino de Portugal. E se isso por acaso não fosse possível, considerar seriamente a alternativa independentista, possivelmente motivada e inspirada pelos diversos movimentos de independência iniciados e inflamados em diversos pontos da América Espanhola, e por movimentos mais antigos e bem-sucedidos, como a Revolução Americana, cuja história pretendo abordar aqui no canal no futuro, e a independência da colônia francesa do Haiti, no Caribe. Pedro foi forçado a tomar uma decisão quanto ao seu futuro político, o que o levou à famosa proclamação do Dia do Fico, em 9 de janeiro do ano de 1822, quando o príncipe regente reafirmou seu compromisso de se manter como governante do Brasil a despeito da vontade da corte portuguesa. Desejo esse imortalizado nas palavras que batizariam a data. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Nem é preciso dizer que a desobediência do príncipe regente escalou ainda mais o sentimento de antagonismo entre a antiga colônia e a antiga metrópole, e tal sentimento culminaria, ainda no mesmo ano, na explosão da Guerra Revolucionária pela Independência do Brasil, após o também imortalizado Grito do Ipiranga, proferido pelo príncipe Pedro no dia 7 de setembro de 1822, durante seu trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, em circunstâncias não muito agradáveis, é bom que se diga, mas que ainda assim serviu como um importante símbolo
símbolo para o movimento e que foi registrado para a posteridade através da bela pintura a óleo sobre tela Independência ou Morte, concluída e entregue em 1888 pelo artista paraibano Pedro Américo e encomendada pela família imperial como uma peça de propaganda pró-monarquia em um momento bastante conturbado da história brasileira. Mas essa é uma história para outro momento. Embora a data do Grito do Ipiranga tenha sido mais tarde tomada como a da independência formal do Brasil, Pedro só foi declarado como Imperador Pedro I do Brasil no dia 12 de outubro de 1822. Ao contrário do que muitos acreditam, a independência brasileira não foi um evento calmo e cordial como a transferência de poder dentro de uma mesma casa real poderia indicar. A Guerra de Independência Brasileira assistiu sim a alguns combates e alguma violência, ainda que não tenha sido nem de longe comparável às brutais lutas nos países vizinhos. Os combates se iniciaram ainda em 1821, com a expulsão de tropas portuguesas de Pernambuco, onde uma tentativa precoce de formação de um Estado republicano na Confederação do Equador foi simultaneamente suprimida, e durariam até 1824, com registros de conflitos entre brasileiros e portugueses que lutaram em ambos os lados do conflito, de acordo com suas próprias visões políticas, em lugares tão distintos quanto a Cisplatina, atual Uruguai, a Bahia, o Piauí e o Grão-Pará, e a guerra em si só se encerrou no ano seguinte, no dia 29 de agosto, com o reconhecimento formal da independência brasileira por Portugal, em troca do pagamento de reparações substanciais ao Reino de Portugal e da assinatura de um tratado de comércio com o Império Britânico, que intermediou as negociações de reconhecimento formal da independência brasileira. Com isso, o Império do Brasil estava formalmente criado como uma entidade política plenamente reconhecida, dando os primeiros passos em direção àquilo que todos nós conhecemos hoje como a nossa pátria, o Brasil, e lançando as bases para o nosso próprio reconhecimento como brasileiros. Portanto, ao pensar futuramente no dia 7 de setembro, não se limite apenas a imaginar um mero feriado ou um dia de descanso como tantos outros, mas sim lembre-se sempre do complexo e fascinante processo histórico que deu origem à nação que conhece hoje, e dos homens e mulheres que participaram, direta ou indiretamente, dessa que foi a primeira página no livro de história de uma nova nação. A nação brasileira, que apesar de seus altos e baixos e dos problemas crônicos que enfrenta até os dias de hoje, continua sendo uma das mais belas e únicas a surgir em todo o mundo desde então. Um feliz dia da independência ao Brasil e a todos vocês.